Duas pessoas tiveram seus patrimônios bloqueados por ordem judicial. Tá? Então você tem lá um CDB no banco, a justiça foi lá e bloqueou. Devido ao envolvimento em atividades ilícitas, né? Sempre tem algum motivo para a justiça bloquear a sua grana. Dias depois, uma terceira pessoa compareceu ao banco tentando movimentar valores que, aparentemente, poderiam estar, olha como é que a questão veio, estar relacionados aos bens bloqueados por essas duas pessoas anteriores. Então, A e B tiveram seus bens bloqueados, veio C para movimentar valor de C, normal, mas aparentemente tinha uma relação entre esses dois valores. Então, ele, o nosso super-herói favorito, estagiário, questionou ao seu supervisor se o banco deveria ou não bloquear automaticamente os valores da pessoa C, dessa terceira pessoa. Turma, olha só o que acontece, tá? A gente tem o COAF, né, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é o órgão máximo na prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. E esse órgão, esse conselho, como o próprio nome diz, ele é um conselho, é formado por vários órgãos, né? Então tá ali Polícia Federal, Banco Central, a Agência Brasileira de Inteligência, Receita Federal, SUSEP, uma CVM, uma galera aqui na volta alimentando esse Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é o órgão máximo da prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo também. Aí o COAF recebe tudo isso, ele fala assim, peraí, aqui tem algo que eu acho que é suspeito. Manda isso para justiça, a justiça ordena o bloqueio. É assim que acontece. Então tem que passar, todo bloqueio é pela justiça. O banco não faz nada sozinho sem uma ordem judicial. Tem que ser minimamente julgado, né? COAF e justiça fazem esse meio de campo aí para nós. Então, o banco não pode, porque ele acha que é suspeito bloquear. O que o banco tem que fazer? Comunicar ao COAF, né? Comunicar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Vamos lá? Letra A. Deve bloquear imediatamente o dinheiro, mesmo se órgão judicial. Não, o Banco Central, não tem esse poder. Tá? Pula a B. C. Deve liberar a movimentação sem qualquer análise, pois não existe vínculo direto. A própria questão, né? Falou que, olha, podem estar relacionados aos bens bloqueados. Não tenho certeza, mas, poxa, eu não posso, né, sem qualquer análise, liberar a operação. O banco ele tem que analisar as operações que estão sob sua custódia. Tá bom? Todas elas. E D, deve bloquear parcialmente o valor. Não pode também. Então sobra justamente a B de Brasil, que fala o quê? Não deve bloquear automaticamente, que ele não tem esse poder. Beleza? Mas deve analisar a operação, comunicar ao COAF se houver suspeita e seguir eventuais ordens judiciais. Então, assim, as operações suspeitas, quando elas ocorrem ou tem suspeita, o banco, eu tô com o Banco Central na cabeça, o banco é obrigado a comunicar ao COAF. Aí o COAF decide lá se vai bloquear ou não, junto com a justiça. Tá bom? Essa é a ideia. Ele fala o seguinte, no relatório, o estagiário listou as condições para o Bacen autorizar uma instituição a operar como banco múltiplo. Quais as afirmativas estão corretas? Bom, vamos de novo para a nossa mini aula aqui, tá? Um banco múltiplo. Um banco múltiplo é aquele que tem múltiplas funções, tá? Os bancos múltiplos, eles nasceram com a ideia de racionalizar o mercado bancário. Porque pensa comigo o seguinte, tá? O que é a essência? Vamos supor que não existisse banco múltiplo. Eu teria que ter um banco para abrir a conta corrente, um banco para financiar o carro, um banco para financiar a geladeira, um banco para financiar o meu imóvel, um banco para investir meu dinheiro. Teria que ter contas em 5 bancos. Então se criou um banco múltiplo, que ele tem múltiplas funções. Onde dentro de um banco, esses bancos gigantes todos são bancos múltiplos, tá? Itaú, por exemplo, Santander, eles têm múltiplas carteiras dentro de uma só. Então o banco múltiplo é aquele que tem 2 ou mais carteiras, tudo bem? Obrigatoriamente, entre essas carteiras, tem que ter a carteira comercial ou a carteira de investimento. Uma das duas tem que estar entre as carteiras, ok? Claro que pode ser as duas, resolve tudo, né? Mas ou a carteira comercial de investimento. A carteira comercial é a única carteira que pode captar para o depósito à vista, né? Que é a conta corrente, depósito à vista, serve para eu poder emprestar na outra ponta, tá? Que a gente já explicou bastante na aula. Bom, beleza. Então,
Banco múltiplo, duas ou mais carteiras. Entre essas carteiras, obrigatoriamente tem que ter ou a comercial ou a de investimentos. A comercial mais uma, de investimento mais uma, ou as duas, lógico, né? E aí se configura um banco múltiplo. Deixa eu ver então o que a questão trouxe para nós, já que eu já dei sem querer apertar ele. Já que eu já dei algumas dicas aqui, tá? Vamos lá. Ou 1. A carteira de desenvolvimento é obrigatória. Não, não é obrigatória, é uma carteira que é opcional, carteira de desenvolvimento, tá? Que vai emprestar dinheiro para desenvolvimento de regiões. Tá fora. 2. É permitida a captação por depósito à vista, que é a conta corrente, por meio da carteira comercial. Perfeito, essa aqui está certa. É a única carteira que pode captar por depósito à vista. O banco comercial, a carteira comercial. Perfeito. Entre as carteiras, ao menos uma deve ser de crédito, financiamento e investimento. Bom, a carteira de crédito, financiamento e investimento, tudo isso aqui é uma carteira só. Carteira não é de investimento, tá? É carteira de crédito, financiamento e investimento. Os três formam uma carteira só, que é a carteira das financeiras, que não é uma carteira obrigatória. Eu sei que confunde, mas Lucas, não é a carteira de investimento que é obrigatória? Não. Carteira de investimento pura. A carteira crédito, financiamento e investimento, esses três nomes é um nome só. É a carteira das financeiras. Tá? E essa carteira das financeiras não é uma carteira obrigatória. Portanto, somente a 2 está correta. Letra A de amor para você. Fazer um coração aqui para vocês, ó, que estão aí comigo, né? Tamo junto. Tá bom, rapaziada? Então, cuidado. A carteira de investimento é obrigatória? É uma das obrigatórias, né? Ou a comercial de investimento, ou a de investimentos. A carteira crédito, financiamento e investimento, que apesar de ter o nome investimento, não é de investimento. É a carteira que essas três palavras formam uma única carteira. Carteira das financeiras, tá? Essas três aqui. Tá bom? Então, 2, A de amor é a resposta para você. 3, vamos aqui. Vou pegar uma caneta um pouquinho maior e pegar aqui. Bora. O estagiário está estudando o código de distribuição da Ambima para entender como aplicar corretamente o processo de suitability. O que é suitability, né? Suitability. Cara, suitability tem a ver com o que? Adequação. Ou seja, o que é o suitability? A suitability na venda de produtos de investimentos é o quê? É vender os produtos adequados conforme o perfil e objetivos desse cliente. Porque pensa comigo o seguinte, cara, olha só, a ação é um bom ativo? Depende. A resposta é muito clara, depende. Ninguém pode dizer que sim, é um bom ativo, porque, cara, a ação me coloca com uma exposição maior a risco. E, eventualmente, eu sou muito conservador. Isso me faz muito mal correr risco. Eu passo mal, eu durmo mal. Não adianta. Outro exemplo. Eu tenho um produto XYZ aqui, que daqui a 10 anos deixa multimilionário. Você quer? Quero. Todo mundo vai dizer quer? Não sei. Malucas, é burrice dizer que não. Calma. Talvez a minha expectativa de vida seja daqui a 5 anos. Talvez eu esteja com uma doença muito importante e eu vou morrer daqui a 5 anos. Então talvez eu não queira ficar multimilionário daqui a 10. É um caso bem extremo. Mas o meu objetivo de investimento não é daqui a 10 anos. Consegue enxergar? Ou o meu sonho é levar minha filha para Disney no ano que vem. E aí eu te coloco num produto que eu não tenho resgate. Ah, mas você vai ficar ultra rico daqui a 10 anos. Mas, cara, eu quero levar minha filha para Disney. Consegue entender? São objetivos diferentes. Então, justamente para isso que existe o suitability. Para ver se está adequado os produtos de investimentos com o que o cliente quer, o que o cliente é e o que o cliente deseja. E aí ele falou o seguinte, bom, durante os estudos, a questão não trouxe especificamente sobre suitability, trouxe sobre um ponto do suitability. Ele encontrou a etapa que é necessário identificar a situação financeira do cliente. Perceba, para chegar no API, que é a análise de perfil do investidor, que faz parte do suitability, né, para entregar um bom suitability, que é a adequação dos produtos, eu preciso saber o API. Para saber isso, eu tenho que fazer uma série de perguntas sobre conhecimento prévio de investimentos, sobre o quanto já investiu em mercados de risco, sobre qual o objetivo que eu quero com a grana, sobre a minha idade, sobre se eu tenho filhos, uma série de coisas.
Mas ele não perguntou sobre o API ou sobre o suitability. Ele perguntou sobre uma questão específica. Situação financeira do cliente. E essa foi a pegadinha da questão. Tá? Ele pergunta sobre um tema específico do suitability / API, que é a situação financeira. Então, olha só. O prazo em que o cliente pretende permanecer com o investimento. Isso é objetivo de investimento. Né? Não é a situação financeira dele. Ok? Pula B. O perfil declarado de tolerância ao risco. Perfil é o perfil. Sou arrojado, sou moderado, sou conservador. Isso não é situação financeira. Isso é comportamento. D. A escolaridade. Isso não é situação financeira. Isso impacta? Claro que impacta. Pro API. Claro que impacta. Pro suitability. Mas não é situação financeira. Por isso que eu falei. A questão trouxe sobre a situação financeira, que é um pedaço do API, que contempla o suitability. Para fazer um bom suitability, que é adequar o produto de investimento, eu preciso ter o API. Pro API, preciso entender a situação financeira do cliente. Situação financeira, necessidade de liquidez futura. Para ver se o cara tá quebrado ou não. Quebrado era um bom tema, né? Mas ele tá deficitário ou não nesse momento. Beleza? Beleza, Lucas. Bora! Segundo as regras da Receita Federal, para tributação de fundos, avalie. Bom, vamos pegar aqui. Para a Receita Federal, eu tenho 3 classes de fundos. Repito, tá? Não é classificação da CVM. Classificação da CVM é de acordo com o que o fundo compra. Pode ser multimercado, fundo renda fixa, fundo de ações. Para a Receita Federal, eu tenho fundos... Para a Receita Federal, eu tenho fundos curto prazo, eu tenho fundos longo prazo e eu tenho fundos de ações. Ok? Curto prazo, longo prazo e ações. Aí o que acontece é o seguinte, cara. Curto prazo são ativos. O que importa para mim, portanto, é o prazo dos ativos. Longo prazo, o que importa é o prazo dos ativos. Então, a variável que vai definir se é um fundo, de curto prazo ou um fundo de longo prazo é o prazo. Já no fundo de ações, o que determina não é prazo. E por que isso? De novo, isso é para classificação da Receita Federal, tá? Para fins tributários. Por que isso? Porque uma ação não tem prazo. Então, para ser um fundo de ações, ele tem que comprar pelo menos 67% em ações. Simples assim. Ok? Lucas, e se for curto prazo ou longo prazo? Aí o que vai importar é o prazo médio dos ativos que compõem esse fundo. Conforme os ativos que compõem esse fundo, ele vai ser um fundo de curto prazo ou um fundo de longo prazo. Se não for isso, o que não tem a ver com o prazo? Quando for ações. Você comprou 67% em ações, e aqui é igual a classificação CVM, vai ser um fundo de ações para fins tributários. Detalhe que você pode confundir, tá? É que essas classificações existem para CVM também. CVM, o que importa é a classe do fundo. Aqui o que importa é para fins tributários. E ele deixou bem claro, para a Receita Federal. Ok? Então o que ele fala é o seguinte, olha só. As alíquotas de imposto de renda nos fundos de curto prazo, longo prazo e ações são diferentes? Sim, são diferentes, porque ações tributa sempre a 15%, ok? No fundo curto prazo você vai ter até a segunda linha, no fundo longo prazo até a quarta linha do imposto de renda, 22,5, 20, 17,5 ou 15, beleza? Legal, então está correta, né? São alíquotas diferentes, ok? 2. Fundos de ações não sofrem cobrança semestral do imposto de renda conhecido como come-cotas. Perfeito. Fundo de ações não tem come-cotas. Fundo de ações só paga tributo, só tributa lá no resgate. 3. As alíquotas do resgate de fundos de curto prazo e longo prazo variam conforme o prazo da aplicação. Perfeito. Por quê? Porque na hora do resgate eu vou ver quanto tempo eu fiquei naquele meu fundo. Ok? Então as 3 estão corretas. Né? Por quê? De novo, se a gente for pegar as alíquotas de R dos fundos são diferentes, são. Come-cotas para o fundo curto prazo é de 20. Come-cotas para o fundo de longo prazo é de 15. Então, come-cotas de curto prazo, 20. Come-cotas de longo prazo, 15.
Come cotas de ações? Não tem. Consegue entender? Então, curto prazo paga mais, 20 no come cotas. Longo prazo paga menos, 15 no come cotas. E o fundo de ações não paga nada no come cotas. Então já tem diferenciação por si só. 2. Come cotas não tem no fundo de ações. E 3. Na hora do resgate, eu vou ter alíquotas que vão variar conforme o prazo de permanência. Perfeito, tá? 1, 2, 3 estão corretas. O estagiário está acompanhando a carteira de um cliente que tinha grande parte de uma única empresa do setor de energia, acreditando que essa empresa traria bons retornos a longo prazo. Após uma conversa com o assessor, o cliente decidiu vender essas ações e, com os recursos, adquiriu ações de 4 empresas de setores diferentes, como saúde, tecnologia, varejo e financeiro, buscando equilibrar melhor a sua carteira. Ao questionar o motivo da mudança, o estagiário ouviu do assessor que a estratégia ajuda a reduzir os riscos do portfólio. Nessa situação, ao comprar ações de diferentes setores, o cliente está buscando reduzir qual tipo de risco. Bom, turma, o que acontece é o seguinte, tá? Eu tinha todo o meu dinheiro, todos os meus ovos numa única cesta, tá? Aquela brincadeirinha, né? Ou seja, eu tinha todo o meu dinheiro, ok? Em ações da Gol. Caramba, deu um acidente aéreo aí, bate na madeira, né? E, pô, as ações da Gol caíram 50% no dia. O que acontece? Se eu tô 100% em Gol, eu perco todos os 50%. Isso é risco específico da Gol. O que eu posso fazer? Ao invés de ter todo o meu dinheiro em Gol, eu posso ter um pouquinho do meu dinheiro em Gol, um pouquinho em Vale e um pouquinho em Petrobras. E acontece a mesma tragédia. Cai o avião da Gol e cai em 50%. O que vai acontecer? Eu vou perder só no dinheiro que tem em Gol. A Vale vai continuar igual e a Petrobras continua igual. O que eu estou fazendo aqui? Estou diversificando. E assim eu tenho menos prejuízo se acontecer qualquer coisa. Que risco é esse? Esse é o risco específico da Gol. É o risco que eu consigo diversificar. Isso que eu faço com diversificação se chama risco específico ou risco não sistemático. Ou seja, não é o risco do sistema como um todo. É o risco específico da Gol. Específico daquela ação. Específico daquela empresa. Específico daquele ativo. Ok? Então, qual o risco que eu consigo reduzir? O não sistemático. Tá? O sistemático é o risco que afeta, eu não consigo reduzir. É uma chance de uma guerra mundial, é a chance de acontecer com pandemia, por exemplo, Covid, que daí afeta todos. Sistemático, sistema. Tá? Risco de mercado, é o risco do mercado como um todo também, né? Afeta tudo. E risco de crédito, lembra que não tem, que crédito é de calote. Quando você é sócio de uma empresa, você não toma calote, você é sócio daquela ação. Tá bom? 6. Uma companhia anunciou, CPA 10, voltem aí. Uma companhia anunciou a bonificação de ações. Para o investidor que já possuía papéis na database, o efeito patrimonial é o quê? Bom, olha só, o que é isso aqui? Como é que funciona, tá? Olha só, vamos para a nossa mini aula como sempre, tá? Tá aqui a minha sociedade anônima, que é uma empresa que tem o seu patrimônio dividido em pequenos quadradinhos que são as ações, tá? Cada quadradinho desse é uma fração, ó, fração que tem a ver com ação. É um pedaço do patrimônio, ok? Então, esse pedacinho aqui, tá? Ficou muito grande isso aqui. Ele é a minha participação, por isso o nome ação, ela é minha participação nessa empresa. Essa ação refere-se à minha participação nessa empresa. Legal, uma ação, um pedaço da participação. Legal. Vamos supor que eu, Lucas, tenha então, sei lá, 5% dessa empresa, tá? Esse pedacinho que seja 5% desse total da empresa, tá? Não quero ser fiel aqui na matemática, né? Não tá exatamente 5%, mas enfim, usem da boa vontade de vocês. Legal? Beleza. Aí essa empresa, ela vai aumentar esse patrimônio.
caramba, vou ficar maior, vou emitir novas ações e vou pegar essas novas ações, vou bonificar, vou doar para os atuais acionistas, porque senão o cara ficaria mais pobre. Então, se ele me der 5% desse novo total, né, eu vou manter a minha participação no todo, porque a empresa cresceu isso aqui, eu ganhei 5% do novo, ou seja, mantive minha participação. Todo mundo cresceu igual, né? Todo mundo ficou mais rico igual, todo mundo ficou do mesmo tamanho, né? Perante o tamanho todo da sociedade. Então, eu mantive minha participação. Quando é isso através de uma bonificação, é um bônus. Bonificação é bônus, é sem custo, né? Quando eu tenho direito de subscrição, é direito de compra, eu tenho que pagar por aquilo. Bonificação não é. Portanto, o que é a minha resposta? Deixa eu pegar aqui, a minha resposta é direito a receber novas ações. Eu recebo as novas ações sem um novo aporte, porque é bonificação, é de graça. Tá bom? Vamos ver as outras respostas. Crédito em dinheiro a título de juros. Não, isso é juros sobre capital próprio, quando a empresa paga juros sobre o dinheiro que ela pegou emprestado de mim. Obrigação de realizar aporte adicional na empresa. Não, isso aqui é chamada de capital, quando os sócios são obrigados a aportar a grana. E redução da quantidade de ações em circulação. Isso acontece quando eu faço um split, né? Quando eu pego várias ações, agrupo em menos ações. Tá bom? Então, bonificação é quando eu, sem pagar nada, recebo mais ações. Vamos lá. O estagiário está estudando sobre os bancos múltiplos e suas carteiras, buscando entender as atividades permitidas para bancos que possuem carteira de investimento. Durante o estudo, ele viu que esses bancos têm autorização para atuar em operações específicas no mercado de capitais, o que aumenta as possibilidades de atendimento, tudo blá blá blá. Em uma conversa com seu supervisor, o estagiário notou algumas funções que ouviu, mas com dúvidas se realmente aplicavam aos bancos múltiplos. Olha que sempre que eu digo para vocês, né? Leiam a questão do final, no final. Se eu ler só o final, ó, ficou em dúvida se todas se aplicavam aos bancos múltiplos no matéria de investimento. E ele me dá as atividades. É só isso que eu preciso ler. O resto tudo eu perdi tempo na hora da prova. Então, se você ler a parte final da questão, se você for buscar, inclusive, dados lá em cima da questão, você já vai buscando, entendendo o que você está buscando. Facilita, tá? Então, é um banco múltiplo. Banco múltiplo é aquele com duas ou mais carteiras, né, que faz múltiplas funções. E ele fala o seguinte. Podem atuar como agentes underwriters em ofertas públicas de valores imobiliários. Perfeito. Podem atuar porque tem a carteira de investimento, tá? Quem tem a carteira de investimento atua como banco de investimento, administra fundo de investimento, atua como agente underwriter, né? Que é o agente coordenador da oferta pública, para que o cara vá emitir ações no mercado, tá bom? 2. Podem captar recursos por meio da emissão de debêntures. Não, quem emite debênture é a Sociedade Anônima Não Financeira. Debênture é o CDB de quem não é banco. O banco não pode emitir debênture. O banco pode distribuir debêntures da Gerdau, da Vale, etc. Quem emite debênture é a SA Não Financeira. Podem atuar no financiamento de capital de giro e fixo para empresas. Perfeito, né? Empresta grana para médio e longo prazo, tá? Isso é um banco de investimento. Ele ajuda para empresas investirem nas suas operações. Essa é a ideia, tá? Sair de casa é a resposta para você. Bora? Bora! O estagiário vai apresentar o escopo de um banco de investimento. Qual alternativa melhor reflete as suas atribuições típicas? Bom, vamos lá, tá? A. Conceder financiamento de longo prazo. Poderia ser, tá? Emitir e distribuir valores imobiliários. Olha, quando eu vou para o mercado fazer uma emissão de valor imobiliário, tá? Deixa eu pegar aqui até um papel branco para mostrar para você, tá? Então eu sou uma empresa, tá? Eu quero ir para o mercado de investidores, tá? Captar grana. Quero emitir ações, que é um valor imobiliário, quero emitir debêntures, tá? Para ir lá, eu pego um banco de investimento, por exemplo, o BTG, Itaú BBA, e esse banco de investimento vai coordenar a oferta pública. Vai coordenar a oferta para o público. Então esse cara aqui é o coordenador dessa oferta, que vai fazer a operação de underwriting, né, essa operação de oferta pública, para esses investidores. Oferta pública.
Essa oferta pública pode ser um IPO, né? Initial Public Offering, oferta pública inicial, pode ser a primeira ou não. Mas esse cara é o coordenador desse processo. Um banco de investimento ou uma corretora, mas o mais comum um banco de investimento, vai coordenar essa oferta pública, oferta ao público, que é essa galera aqui que são os investidores. Tá bom? É isso que faz um banco de investimentos, tá? Além de administrar fundos de investimentos, coordenar fusões, aquisições, etc. Tudo bem? Então vamos lá, bora lá. Então, considere financiamento de longo prazo, até pode, lá na alternativa A, até pode ser que ele também concede crédito. Emitir e distribuir valores imobiliários, até poderia ser que ele emite ações. Operar dólar turismo no varejo. Não, isso é um banco de câmbio, tá? Aqui se complicou. Pula B. C. Conceder crédito direto ao consumidor. Isso quem faz é uma financeira. Carteira de crédito, financiamento e investimento. Essas três formam uma carteira só, tá? Então, tá fora. D. Administrar cheque especial e linhas de curto prazo para pessoa física. Não, isso é banco comercial. Tá? Curto prazo é banco comercial. Sobra, portanto, a letra B de Brasil, que é assessorar fusões e aquisições, né? O BTG faz muito isso, por exemplo. Coordenar emissões e distribuição de valores imobiliários, aquilo que eu expliquei para vocês ali naquela página em branco, tudo bem? E conceder financiamentos de médio e longo prazo. Ele é um banco de investimento, ele administra fundos de investimentos. Ele faz a coordenação para ofertas públicas, né? Ou seja, para emitir e distribuir valores imobiliários. Ele assessora em fusões e aquisições dessas empresas quando querem comprar alguém. Então, tudo isso é função de um banco de investimento, letra B de Brasil.